Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, discutindo e construindo hoje o Brasil de amanhã. Pelo menos até a última quarta-feira e até que se efetive, né, propriamente dito, seja sancionado, o trabalhador brasileiro cumpre uma jornada de trabalho que chega à casa das 44 horas semanais. Mas uma PEC mudou o curso da legislação e da realidade, e com isso criou-se a figura chamada da jornada 6 por 1, ou seja, o trabalhador vai passar a trabalhar 40 horas semanais, tendo de cumprir 8 horas, né, durante 5 dias e não trabalhando em outros 2, a depender aí do avanço. A matéria foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, onde os debates deverão se acirrar, enfim, tem todo um trâmite ainda para colocar. O que que isso significa? O que que isso muda na vida das pessoas? É bom, é ruim? Qual que é o impacto que nós vamos sentir? O setor produtivo, evidentemente, não gostou, já tá prevendo crise, demandas. eh, Como é que fica a situação dos trabalhadores terceirizados? Já se fala que tarifas de serviço público podem ser reajustadas. Qual que é o alcance político, a dimensão política dessa medida? Lembrando que ela foi instituída, né, ou pelo menos votada, aí às vésperas do processo eleitoral. Enfim, para discutir essa e outras questões, a gente tem a grata satisfação e o prazer de estar recebendo hoje aqui, como convidada, online, telepresencialmente, a advogada, professora, especialista, Alexia Bizzi. Espero ter pronunciado corretamente o nome. Alexia, se assim podemos chamá-la, né? Bem-vinda, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de estar conosco. Boa tarde, tudo bem? O prazer é meu. A pronúncia foi correta. É Alexia Bizzi mesmo. Bom, é uma honra participar, né, do quadro com vocês. Esse tema me interessa muito. Nós somos da área trabalhista, né, pesquisadores, advogada também. E eu gostei de ter recebido o convite. Estou disponível aí para qualquer pergunta, para as considerações. É Que um tema bom. quente, né? Muitos debates a respeito, principalmente porque época eleitoral, então está sendo colocado em pauta, né? Tem muitas discussões na internet a respeito. Vamos ver se a gente consegue trazer soluções hoje para esse desafio. Com certeza. Eu vou começar então eh, por uma rota didática aí. O que que muda, né, na prática com essa, para quem não sabe ainda, porque parece que tem gente que ainda não entendeu muito bem, o que que muda exatamente caso essa PEC passe a vigorar? O que que vai acontecer? Então, vamos lá então, vamos do início, né. Como você bem contextualizou, ela veio de um movimento, né, o movimento era chamado VAT, Vida Além do Trabalho, foi idealizado por o Rick Azevedo, que atualmente é vereador do Rio de Janeiro, foi ali em 2024, na realidade, e a proposta da PEC, que se tornou uma PEC, né, é o fim da escala, a escala 6 por 1, que é a escala então conhecida pelos lojistas em shopping, essas categorias do comércio em sua grande maioria, né. Então, entendeu-se ali que essa escala ela era muito prejudicial à saúde do trabalhador, muito extensa, não se tinha tempo para descansar. Então, eles propõem a jornada reduzida de 44 horas para as 40 horas semanais, né, garantindo ali os 2 dias de descanso, que é então a 5 por 2 que se chama, sem redução salarial. Isso não é muito falado, mas atualmente é possível sim alterações de escala, mas também existe uma redução salarial quando a jornada ela é diminuída. Inclusive, é uma das poucas hipóteses de redução. A proposta ela não prevê a redução salarial. Então, inicialmente seria para 42, depois para 40. E ainda vai ter ali negociação coletiva com esses regimes diferenciados. Então, inicialmente, o objetivo principal é realmente extinguir aí a 6 por 1, garantindo um maior descanso, então, até então, né, para os trabalhadores a partir dessa redução de jornada e dias de trabalho. Vou fazer aqui uma pergunta. Vamos colocar. Você colocou uma coisa interessante, né? Que essa escala é muito conhecida dos lojistas, pessoal de shopping, que trabalham inclusive domingo, né? Dependendo aí da loja. Muitas vezes trabalham à tarde.
Mas o pessoal do comércio, alguns deles, muitos vendedores inclusive, eles falam que, eh, o trabalho de final de semana para eles é importante, por quê? Porque é quando as pessoas se dirigem ao centro de compras e mais gastam. Vamos dizer assim, o grosso das comissões são em fins de semana. Tanto que você vai num shopping no dia de semana, você tem um shopping mais vazio. Você vai em um sábado, você não consegue estacionar, tá? Então, como que fica essa Perfeito. questão? Então, existe algumas dúvidas que surgem, né, principalmente para quem não é do direito, enfim, como eu falei, está em pauta aí no senso comum, está sendo muito debatido, e realmente o pessoal do comércio, os profissionais ali da categoria do comércio, eles têm mesmo essa preocupação, que é legítima, inclusive. Trabalho nos finais de semana, em épocas de pico, Natal, Réveillon, ele realmente traz um aumento de valores nas comissões. Só que, na realidade, existe uma diferença entre o trabalho no fim de semana e a alteração da escala. Então, o que está sendo analisado ali é a redução da escala 6 por 1. E aí, o que isso significa? Significa que, reduzindo a escala 6 por 1, o regime de trabalhar 6 dias e ter uma folga vai mudar. Não significa que ele não continuará trabalhando no final de semana, não é Ele mesmo? pode Então, trabalhar hoje em então dia, ele trabalhar e segunda e terça descansar. perfeito. Hoje em dia, por exemplo, essa categoria geralmente não folga no domingo e no sábado, tira uma folga ali na segunda, uma folga na terça, né? Essas pessoas, elas não costumam folgar nos finais de semana mesmo, não. Tá? Então, realmente, se essa for uma preocupação, isso vai com certeza ser negociado, não é o maior problema, assim. O objetivo principal é realmente reduzir a quantidade de dias trabalhados, um critério quantitativo, né, na realidade. Um outro aspecto aí, aliás, pegando um gancho na sua exposição, quando se fala em negociação, a gente sabe que nem sempre, né, os acordos, entre aspas, aí, são firmados levando-se em conta o interesse aí de categorias, né? Numa mesa de negociação, quem pode mais chora menos. E é claro que o lado de lá, né, que o lado produtivo, empresarial, patronal, como queira chamar, prevalece em algumas situações, com 1000 argumentos, isso de modo geral, não só na questão da 6 por 1. Como é que isso vai ser tratado? Os sindicatos vão passar vão precisar reavaliar sua postura, vão ter de ter mais poder de barganha? Então, vamos lá. A PEC, ela não elimina, né, os acordos coletivos, como estamos falando aqui. Na negociação coletiva, que inclusive é válida e será válida, continuará sendo, inclusive a negociação coletiva, ela tem um peso muito grande para o aspecto trabalhista ali, né, principalmente no judiciário. Então, ela ainda será válida, e na negociação coletiva nós temos o sindicato patronal, que traz as questões relativas aos empregadores, e temos o sindicato dos empregados, que trazem as urgências dos funcionários. Então, terão voz essas duas partes, esses dois sindicatos, né, para essa negociação. Quando a Então, o gente setor produtivo terá ali, né, se eu conseguir esclarecer melhor, o setor produtivo ele terá a fala ali do sindicato patronal, trazendo as suas exigências, o que é inegociável, o que não pode ser deixado de lado, assim como o sindicato dos empregados também vai trazer o que não é limite para eles e o que pode ser negociado e estabelecido. uma das questões que foram colocadas, que estão sendo colocadas aí, é essa questão aí do caráter eleitoral. Uma das bondades que está sendo colocada visando aí, né, o período eleitoral. Tá? É um jogo político, faz parte em qualquer lugar do mundo. Contudo, uma das argumentações hoje dentro desse jogo político que principalmente indústria, né, comércio também, estão sendo tomadas algumas atitudes assim, olha, nós temos 44 horas semanais, vamos diminuir para 40. Estou falando de horas, porque muitas empresas hoje, elas trabalham 44 horas, mas em dias de semana, né? Aumentam 1 hora por dia, mas descansam sábado e domingo. Aí nós estamos falando quantitativo de horas e custo hora trabalhador. Aí você vai ter um aumento de custo. E, ao mesmo tempo, o governo, vamos colocar agora a questão de comércio, vamos colocar uma área específica, a indústria têxtil.
tá? Indústria da área de. Ah, não, mas agora dentro do pacote de bondades, você tem aí também a queda da taxa das blusinhas, que embora seja aí uma situação pejorativa, a taxa da blusinha nada mais é do que uma taxa visando proteger o mercado nacional, tá? Porque esses trabalhadores que estão aí trabalhando, vendo essa questão da diminuição de carga de trabalho, eles vão sofrer também o problema da concorrência internacional. Que é um grande dilema, um grande paradoxo no Brasil. Né? Você, ah, não, eu quero trabalhar, eu quero ter o direito, está certo. Mas na hora de comprar o produto, esse produto ele vem da China, que em algumas situações tem até trabalho escravo. Mas eu quero pagar mais barato. Mas espera aí, você também não está Perfeito. ajudando, né? Então, talvez por conta disso, dessa questão eleitoral e a forma como está sendo colocado essas várias bondades, elas não estão conflitando entre si? Perfeito, ótima colocação, né. Realmente eu não posso negar que esse período eleitoral, tanto agora em 2026 quanto em eleições anteriores, ele é um momento em que realmente algumas pautas são colocadas como propaganda. Isso já vem de muito tempo, né, e que vai continuar vindo, acredito eu. Faz E parte da realmente história do mundo. faz parte da história do mundo e principalmente da história do Brasil. Então, você levantar pautas, principalmente em relação a trabalhadores, direitos essenciais, direitos sociais, realmente traz muito ganho na mídia e tudo mais. Mas a gente tem que olhar também sobre o aspecto de que, às vezes, há males que vêm para o bem. Então, quando a gente pensa ali no movimento da vida além do trabalho, era uma urgência que já vinha sendo tratada anteriormente. Trouxe eh, uma maior atenção agora nesse momento eleitoral, só que tem um bom objetivo, né? Ela visa um bom objetivo que é trazer melhores condições de trabalho ali. E tudo assusta de primeiro momento. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia com a época da escravidão, em que as pessoas falavam, mas o fim da escravidão, será que não vai trazer impactos negativos para a área trabalhista, para a área produtiva? Né, essa preocupação historicamente existiu no Brasil. E, obviamente, com qualquer medida trabalhista, com o fim da escala 6 por 1 ou qualquer futura medida, vai existir novamente essa discussão. E de um outro lado, eu não posso deixar de dizer que sim, existem problemas negativos que existem, que podem existir. Eu vi, principalmente na internet, muitas pessoas trazendo preocupações relevantes, né? Será que no fim de semana, no domingo, essa pessoa que vai descansar, ela não vai lá e não vai fazer um bico e vai continuar cansada? Então, são questões relevantes que realmente podem vir a acontecer. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, mas a gente tem que pensar sempre no objetivo principal, que é ali o descanso. E como que eu trago aqui uma hipótese positiva para defender essa pauta? Exemplos internacionais. Toda vez que a gente tenta adotar uma medida para o Brasil, a gente pode olhar como os outros países adotaram medidas semelhantes. Então, as escalas diferenciadas, a gente tem exemplos na Dinamarca, né, na Europa, em que foi-se extinta ali essa escala muito grande de trabalho e tiveram resultados de aumento de produtividade, mais descanso dos trabalhadores. Então, no plano internacional, no plano global, os resultados são positivos. Obviamente, cada país e cada região, até geograficamente, tem situações diferentes que vão produzir resultados diferentes. Então, no Brasil, vai ser tratado e terá resultados diferentes aqui também. Vai enfrentar os problemas do Brasil, né? Mas pelo menos temos exemplos bons que podemos seguir nesse momento. Dá para esperar uma enxurrada de judicialização dessa questão, Alexia? Então, o judiciário ele já é muito litigante, não só pelas medidas políticas e alterações que vêm sendo feitas, como para questões judiciais muito antigas. Desde a CLT de 1943, já existem algumas violações que cada vez aumentam no judiciário, né, problemas que nunca foram resolvidos. Hora extra é um exemplo, né, um exemplo claro. A gente tem aí a regra geral de jornada no Brasil há muitos anos, e ela ainda é sempre desrespeitada. Então, o judiciário ele já é muito litigante por si só, por vários problemas econômicos e estruturais do nosso país.
Mas eu acredito que sim, que pode vir um aumento da judicialização nesse sentido. Por isso que é necessário, inclusive, um período de adaptação. Isso já tem sido feito não só agora com a discussão da escala 6 por 1, mas com outras medidas trabalhistas. Agora, em maio, passou a valer a NR1, no dia 26, né? Que também trouxe uma grande preocupação para os empresários. E aí o governo ele propôs um período de adaptação do Brasil para essas alterações de medidas. Então, tudo tem que ser feito assim, com calma, né? Se eu posso dar alguma dica, algum exemplo, seria esse, que vai ter sim um período de adaptação, mas não posso deixar de dizer que pode sim ter um aumento da judicialização nesse sentido. Isso você colocou daquela questão da saúde mental, A NR1, né? Isso mesmo, NR1? isso mesmo. Isso Você, mesmo, passou a valer agora no dia 26. vamos colocar o José Antônio que falou da questão de judicialização, né? Se vai haver muito, se vai haver ou não. Falando nessa questão de justiça, de judicialização e justiça do trabalho. Recentemente nós tivemos um embate, né, que quase chegou nas vias de fato. Faltou colocar um octógono ali no TST para o pessoal entrar dentro e brigar. Eu falei, nossa, o pessoal vai se pegar ali. Mas colocou-se uma situação que veio à tona, que é uma situação interessante, tá? Da gente que trabalha, né, na área do direito, uma das coisas que nós questionamos é essa questão do ativismo, tá? O ativismo judicial, né? Que é um pouco mais proeminente na Justiça do Trabalho. E o Ives Gandra, o ministro Ives Gandra, ele falou, né, olha, não estou dizendo se ele estava certo ou errado, né, fazendo o curso dele, né, mas ele colocou essa questão, olha, aqui na realidade é um curso para mostrar como o pessoal tinha que trabalhar dentro do TST, fazer um recurso de revista, alguma coisa assim. Hoje ministro não é só lá não, tá? Sim, Tem perfeito. ministro também que faz curso no STJ, como você faz esse curso especial, a gente sabe disso, né? É, É verdade. é, infelizmente, eu vou ensinar vocês como trabalhar. Gente, o trabalho o aprendizado é na escola e no código, né? Não tem que ficar ensinando jeitos de entrar. O jeito tem que ser um só para todos. Mas tem, é isso, tem. E quando ele coloca, olha, aqui nós temos juízes legalistas, né? Garantistas, que eles seguem o procedimento, seguem a lei posta. Você tem juízes, ministros ativistas que não aceitam, né, a lei posta. Sua opinião quanto a isso, quanto a essa situação, especificamente da Justiça do Trabalho? Você que falou que trabalha bastante com trabalho, é interessante. Mas, assim, qual a sua posição disso? Bom, vamos lá. São urgências, são questionamentos, né? A judicialização, o ativismo judicial. Só gosto, antes de entrar nesse mérito, de chamar a atenção também para o cuidado. Eu tenho visto, eu acompanhei essa discussão, né, lá no TST. Eles falaram que eram os azuis versus os vermelhos, os Isso. julgamentos. E aí, um ponto de atenção que eu gosto de chamar para todos em relação a isso é a urgência da internet. Em que sentido? Ali naquele momento, o ministro ele teve uma fala recortada. Até então, se eu não me engano, está como presidente do TST. Teve uma fala recortada e foi retirada um pouco de contexto. E aí trouxe uma discussão política muito grande em torno ali daquela falta de julgamento em que houve aquela fala. Então, o primeiro cuidado que eu sempre lembro de trazer com esses recortes de internet que às vezes descontextualizam totalmente o que a pessoa está propondo ali no debate, né? Em relação a essa questão de poder ou não dar aula e tudo mais, as profissões, os cargos, eles têm algumas limitações, né? Quando você tem um cargo no judiciário e dar aula geralmente é permitido, mas obviamente tem que ter ali um cuidado, né, com a imparcialidade e com toda essa questão. A meu ver, a solução da Justiça do Trabalho, eu sou muito defensora da competência da Justiça do Trabalho, acredito que ela precisa se manter, que ela tem que continuar existindo, mas para evitar que problemas como ativismo judicial, né, e discussões de lados existam, é sempre necessário fazer o que é proposto, que é o quê? Decisões e julgamentos em respeito a, antes de mais nada, a Constituição Federal e as leis propostas, né, ao nosso ordenamento jurídico. E na medida em que a gente sempre está vinculado a cumprir a lei, a pedir dentro da lei, a julgar dentro da lei, esses problemas eles não existem. Então, hoje em dia tem-se uma carência muito grande, talvez disso, e por isso que essa
discussão é levantada por conta da interpretação das leis. Às vezes deixa-se um pouco de lado o que está escrito na Constituição e nas leis infraconstitucionais para aplicar a própria interpretação, né? Mas na medida em que você sempre vai julgar de acordo com o que está escrito, esses problemas não existem. Então a gente precisa estar sempre alinhado ali ao que está escrito, tanto nós advogados, quanto também, principalmente, os ministros que estão julgando, até porque ali no TST é uma área extraordinária, uma corte revisora, não são todas as matérias que chegam lá. O que chega lá é o debate, está dentro da lei ou não, está violando a Constituição ou não. Então é isso que tem que ser analisado ali no momento do julgamento, né? Eu acredito, assim, minha opinião pessoal, de que isso é feito sim, de que é julgado, mas que as interpretações às vezes deixam um pouco a desejar, né? Vou colocar um exemplo do STJ, tá? Não é nem do Perfeito. Não TST. sou muito militante no STJ não, Mas mas é um talvez eu caso consiga te assim, vamos dizer responder. assim, que envolve inclusive pessoas até assim de baixa renda, né? Que a gente vê casos aí recentes aí e chegou agora, né, para discussão lá na STJ, a questão do uma interpretação não, um dispositivo do Código de Processo Civil que limita a penhorabilidade dos salários, tá? 19 Código de Processo Civil Perfeito. 1973, Código de 73. Salário é absolutamente impenhorável. Absolutamente impenhorável. Bom, salário, soldos, pensões, honorários de advogados, tem que defender o nosso também, né? Aí Com certeza. existia aí uma discussão se era ou não, se podia ser penhorado. Aí eu lembro até que eu fui em uma palestra com o Luiz Fux, que era o que coordenava a revisão aí do código, e a elaboração do novo Código de Processo, que uma das explicações lá era que na mudança desse artigo é que existia muitas dúvidas, embora não era para existir dúvidas, porque a lei era clara, era literal, mas se colocou então, nós vamos colocar o seguinte, R$ 50.000 para o limite da empenhorabilidade. Acima de R$ 50.000, nós teremos aí a possível penhora do salário, do soldo, do honorário, seja o que for. Ponto. Escreveu-se a lei até para que definisse um padrão. Eu não sei se já foi julgado, mas está lá como tema repetitivo. Eu escutei, né, a gente escutando os ministros falando, né, não, mas R$ 50.000 é muito. Não é a base, né, não é o padrão brasileiro. A gente tem que relativizar isso. Pode o judiciário relativizar a lei? Porque existe situações em que você discute a lei, tá? Você tem as Perfeito. ações necessárias aí, as ADINs, as ADIs, que são do STF, que é controle constitucional, ou até mesmo, em primeira instância, em controle concentrado. Mas o STJ, em nenhum ponto da Constituição, fala que ele pode relativizar uma lei válida. Isso aí não é ou melhor, um ativismo totalmente avesso ao que diz a Constituição? Perfeito. Eu gostei da sua pergunta, achei ela bem instigante, inclusive. Antes de entrar no mérito Tá só, eu vendo? Nós gosto somos sempre de inteligentes também, tá? tá vendo? Não parece, mas Quando quando a gente entra na discussão sobre o Código de Processo Civil, eu sempre acho engraçado que as pessoas falam "novo Código de Processo Civil", né, sendo que ele é de 2015, então, assim, se eu não me engano é de 2015, aí tem o quê? A gente tá em 2026, tem uns 10 anos do Código Civil. 2015 começou a E a valer em gente 2016. Pois é, a gente ainda usa, eu ainda vejo petição com o novo Código de Processo Civil. Só uma consideração, né. Mas assim, realmente eu não estou muito por dentro da STJ, então não tenho acompanhado essa questão, essa discussão, mas a gente tem um exemplo semelhante na Justiça do Trabalho, que é a hipossuficiência, né, o que é necessário para comprovar ali a gratuidade. Atualmente a Só, gente tem só, uma só, só uma presunção. questão, só um ponto. Você está falando da hipossuficiência, eu vou citar um outro Perfeito. dado, que isso aí é tema geral, tá? Essa questão que Sim, gera perfeito. debate no TST, o STF, eu estava fazendo uma pesquisa ultimamente, foram mais de 1.300.000 decisões entre monocráticos a respeito de hipossuficiência. STJ, STF, mais que. Gente, precisa de tanta decisão.
Olha o debate que isso está colocando em toda a área do direito. Então vamos lá Perfeito. no TST, na Justiça do Trabalho. E usando como exemplo, né, lá a gente cumpre a lei no sentido de que a declaração ela tem presunção de veracidade, né, pelo princípio ali da simplicidade e a declaração ela é uma forma de acesso à justiça e ela tem presunção de veracidade, a não ser que a parte contrária consiga comprovar que aquela pessoa ali não é hipossuficiente. E aí, antigamente, tentavam adequar a justiça do trabalho à justiça comum, no sentido de como é a questão de sucumbência, de comprovar a gratuidade. Mas nas relações de trabalho, a gente sempre usa o exemplo de que a pessoa hipossuficiente não é a pessoa que está em condição de miserabilidade. Então, se a pessoa ela recebe 10, 11 mil reais, mas ela gasta no mês 12, 11, tem filhos ali, ela ainda é uma pessoa vulnerável nos termos da lei ali, até porque ela está numa condição inferior, muitas vezes, ao empregador, né? Não é uma relação horizontal. Então, a gente utiliza muito esse exemplo na hora de falar sobre a gratuidade ali na Justiça do Trabalho, respeitando a Constituição. Então, esse é um exemplo do cumprimento da lei, né? Não é uma relativização, até porque a gente tem as súmulas ali da STF que tratam sobre esse tema. Em relação à impenhorabilidade do salário, no STJ eu não sei como foi colocado essa pauta, né? Você falou que foi inclusive o ministro mencionou a questão da relativização, então não sei se ele usou uma palavra infeliz, né, em relação a relativizar, porque infelizmente alguns termos utilizados podem ser interpretados como um ativismo judicial, mas às vezes é de enxergar a situação de maneira que você consiga cumprir a lei, uma ponderação de princípios, né? Você colocou com relação à relativização, ele colocou realmente relativização que eles entendem. Uhum, Vamos dizer assim, já é não uma norma, mas é já uma coisa assim constante na área da justiça comum, essa questão de relativizar lei. É isso. Sabe, criar, eu até estava discutindo quando eu com um juiz, mas eu falei: "Me mostra aqui onde que está relativizado, onde está essa relativização de lei", né. E essa questão do que você colocou da justiça do trabalho em relação à hipossuficiência, a sua visão é corretíssima, é isso. É isso. Você tem uma pessoa que ganha 10 mil reais, mas de repente, vamos fazer uma na questão do código aqui, vamos colocar aqui São Paulo, questão justiça comum. Você tem para fazer a custas 1,5, mas a pessoa está decidindo um contrato de uma casa, de um financiamento. A base da colocação de custas é o valor do contrato, da discussão. Essa casa custa 1 milhão, que não é uma coisa difícil aqui no estado de São Paulo, né? A custas é 15 mil. É mais que o salário dele do mês. Mas perfeito, ele não vai tirar, não. Então ninguém come mais esse mês, criançada. Todo mundo agora no sol exatamente. lá para, né, fazer fotossíntese. Mas a gente vê, Esse, mas a gente vê ótimo. isso. Sabe? Não, não, Esse não. é um claro exemplo, né, de cumprimento da lei até, do acesso à justiça, que é constitucionalmente previsto, né. Então se você permite que essa pessoa, ela entre na justiça, mesmo com esse recebimento de valores, considerando esses fatores, você não está descumprindo a lei, você está cumprindo o acesso à justiça que é constitucionalmente previsto. Bom, como toda matéria é controvérsia, né, agora voltando à PEC de novo, Claro, essa da jornada tem rendido comentários, teses, elaborações. Há quem diga, né, que se essa medida for implementada, o lucro vai diminuir, vai ser complicado, não existe estrutura para comportar, para atender essa demanda. E eu vi uma coisa bastante interessante, até falei isso na abertura, que tem a ver em relação aos trabalhadores terceirizados, né? Quem mais usa terceirização geralmente é o poder público. Existe aí um entendimento de que, ao se adotar essa medida, os terceirizados também serão favorecidos, assim podemos dizer. Isso pode implicar em aumento, reajuste de tarifas, de taxas, de ônus aí para o contribuinte. Há motivo para preocupação ou isso tudo é um pouco de exagero? Ainda é cedo, é prematuro fazer qualquer prognóstico a respeito? então, eu julgo a dizer que ainda é prematuro uma
premissa tão forte dessas, né. Realmente, como eu disse, vamos precisar passar por adaptações no país, a gente não pode também colocar que qualquer mudança é sempre um mar de rosas e que nada vai acontecer, então realmente os problemas existem. A área pública, as empresas terceirizadas vão passar por mudanças com certeza, mas a questão do lucro, a gente tem que olhar o lucro sobre um viés geral, né. Então, quando a gente fala de empregador e lucro, a gente tem que pensar também no nosso cenário brasileiro atual, em que as empresas elas estão respondendo diversas ações trabalhistas caríssimas por hora extra, por não saber aplicar uma jornada ou por adoecer o seu colaborador. Então, a redução de jornada, muitas vezes, principalmente em exemplos internacionais, elas aumentam ali a qualidade de produtividade do trabalhador. Então, não vão existir problemas relacionados a isso, né? Acidentes de trabalho, por exemplo, por conta de sobrecarga. Os exemplos que temos são de aumentos no lucro, na produtividade, consequentemente no lucro, né? Então, temos exemplos positivos. Agora, que vão ser impactadas empresas terceirizadas, elas vão. O Estado, acredito eu, que seja o menor dos problemas, né? Terceirizadas de Estado. A nossa preocupação, o ponto de atenção maior seria, na realidade, para pequenas empresas, que dominam aí grande parte do comércio, inclusive, que é a categoria mais afetada por essa alteração. Então, se a gente for escolher um ponto de atenção em relação ao empresário, seria olhar para essas pequenas empresas e não para o ramo público, né, de primeiro momento, assim. Então, realmente existe um risco, existem coisas negativas que vão acontecer com certeza, mas eu acho que ainda é uma premissa equivocada trazer tanto terror assim, até por conta dos exemplos que nós já temos internacionais, né, que são positivos em sua grande maioria. Voltando a dizer que o caso do Brasil é diferente dos casos de outros países, por uma questão geográfica, quantidade de pessoas, inúmeros fatores, né. Eu vou fazer uma colocação, né? Não querendo jogar uma pá de cal sobre o assunto. Sobre o assunto que eu falo é essa questão de custos, que o José Antônio colocou aqui, vai dar, aumentar a tarifa, setor público. Primeiro, setor público, 40 horas semanais já é muito tempo. Então, grande parte dos trabalhadores, aí englobando a área privada e a área pública, já é 40 horas há muito tempo. Então, o que está acontecendo dessa diminuição da carga horária, vamos colocar nesse ponto, é mais uma equalização do que é o Brasil. Nós temos uma classe que tem mais horas e uma classe que tem menos horas. Eu acho que isso é até uma questão de justiça, tá? Segundo, eh, a professora, posso chamar de professora, né? Pode colocar você como professora, é professora, né? Sim, sim. É, Já pode, sem problemas. é, Eu não estou professora esse semestre, né, eu sou mestranda mas do tudo bem, é professor que professora, indicou, mestrando, inclusive. ótimo, Mas legal. já fui. Uma vez, sempre professor do coração. Quando a gente fala, por exemplo, de exemplos internacionais que deram certo, né? E é uma coisa que se coloca, comparar Brasil, comparar com os outros países, é aquela questão do fazer do limão a limonada, tá? Perfeito. Realmente a produtividade do trabalhador, que é uma coisa que, não, mas a produtividade do trabalhador estrangeiro, ela colocou Dinamarca, colocar Alemanha, que é uma potência industrial, é maior que a brasileira, tá? Mas quem melhora a produtividade do trabalhador também é o empresário, treinando, trazendo novas tecnologias, principalmente, como eu falei, treinando, melhorando a sua mão de obra. Isso a gente não vê no Brasil. Infelizmente é isso. A gente acompanha um pouco essa questão Perfeito. de empresas, aí o pessoal está mais preocupado em tirar alguma coisa e aumentar. Isso é um problema do empresariado brasileiro. Por isso que essa grande desindustrialização no Brasil, empresas que quebram, nosso mercado sendo tomado pela indústria chinesa. Por quê? O industrial brasileiro, ele não evoluiu. Então talvez seja um momento aí, nós estamos falando aí em produtividade. Faça a sua parte e melhore a produtividade, que você é o líder. O empresário é o líder. Ele tem Exatamente. que dar o exemplo e E tem que fazer aquilo melhorar. Vamos dar, agora vou entrar para o setor público. Nossa, vai diminuir a hora do servidor, do cara que vai fazer a limpeza ali no fórum, a limpeza ali da secretaria, né? Simples. Treina o servidor público para jogar sujeira no lugar certo e parar de fazer sujeira. Como qualquer país do mundo. Eu fui na Itália esses dias. Lá é um outro pensamento, o pessoal é limpo.
Então a gente quer, é o que eu sempre falo, você reclama, mas não faz a sua parte. Começa a fazer a sua parte que o Brasil melhora. Para de reclamar, tá? E faça alguma Perfeito. coisa para dar certo. Para de só ver o lado ruim. Ah, tem um lado bom nisso? Tem. Vamos fazer comparativos? Vamos, mas vamos agir como o paradigma também que a gente fala. Não sei se deu para entender o que eu Sim, coloquei. deu sim para entender. No Brasil, o que que acontece, né, quando a gente fala de lucro e trabalhador, pelo menos o que a gente vê na nossa área, é que historicamente dão-se muito valor às coisas e pouco valor ao trabalho no Brasil. Então, para fazer um comparativo aqui, quando a gente pensa em instalar um espelho, em pintar uma parede, a gente às vezes não se importa em pagar caro na tinta, mas reclama do preço que o pintor vai cobrar. Esse é um É exemplo, isso. né. E aí, Isso. o que que eu quero dizer com isso? Que essa questão do treinamento, ela é necessária, né, inclusive o governo brasileiro, o governo federal, ele tem chamado a atenção para isso por meio das NRs e tudo mais, mas isso ainda é visto como um gasto, isso não é visto como um investimento, né. Então a mudança talvez de cultura seja necessária, principalmente em relação à questão da escala 6 por 1, da redução. Os treinamentos dos funcionários, a valorização financeira, ela é necessária para que esses problemas trabalhistas parem de existir, mas na hora preventiva ali, no momento do trabalho preventivo, no advogado com em conversa com o empresário, enfim, isso é sempre questionado, isso é sempre visto como um gasto, como um custo que você está querendo trazer para a empresa e nunca como um investimento, né. Se eu valorizar minha mão de obra, eu vou ter melhores resultados. Quase ninguém enxerga dessa maneira. Então, realmente é uma mudança de cultura que é necessária no país, em sua medida, né. A gente sabe também dos limites aí de pequenas empresas, enfim. A gente está até agora, né, falando hoje aqui foi debate em questão de imposto de renda, todo mundo preocupado, então a gente se preocupa muito com essas coisas. O É nosso por país, falar isso nisso, eu não fiz minha declaração aí, ainda, tá tenho que vendo? fazer hoje. Eu aprendi esse ano aqui com o meu sócio, não era nem ligada Corre o nisso. risco de ser multado. Não, não vou não, Não, sempre. não, ou Aí, não tá multado vendo? não, né, acho que não chega, não chega a tanto. Professora, que outras demandas o trabalhador tem além dessa redução de jornada? Porque parece que ao propor uma medida, seja ela a redução de jornada ou de outra natureza tão ou mais controversa, parece que se cria uma cortina de fumaça sobre as reais necessidades que o trabalhador possa ter. Foi falado aqui da questão do adoecimento no ambiente do trabalho. Por acaso, eu, como advogado trabalhista, convivo com isso direto, né? No sentido de ver trabalhadores da indústria lesionados. Tudo mais. É, é mais ou menos por aí? Com certeza, né, a origem da PEC ela vem principalmente disso, né, do movimento que se chamavam lá de VAT, que é vida além do trabalho. Então, o que se analisa aí para o empresário é o aumento de uma produtividade por conta de uma mão de obra mais descansada, mais qualificada, mais preparada para trabalhar naquele dia que realmente os dados mostram que quando a mão de obra ela está cansada, tá, com jornadas extensas, vêm os danos existenciais, os acidentes de trabalho, e, consequentemente, a judicialização. Então, a proposta, o lado bonito da proposta, né, da PEC, é justamente tirar esses problemas do empresário, dando maior qualidade de vida para o trabalhador, né, para ele ter mais tempo com a família, embora sejam aí os 2 dias, mais tempo para fazer as coisas pessoais, descansar, enfim. Porque a gente sabe também que essa escala, a escala 6 por 1, assim como todas as outras escalas, a 12 por 36, todas que existem, elas são muitas vezes desrespeitadas, né. Então, o que se traz aí do problema já existe uma escala extensa e ela ainda é desrespeitada, então precisamos fazer algo a respeito, porque as violações elas sempre vão existir, mas como a gente consegue reduzir os danos, né? É isso. Gostaria de falar mais alguma coisa, fazer alguma exposição? Tá aí, o espaço é seu. Eu acredito que eu tentei trazer aqui os pontos e os contrapontos, né. Tem o lado progressista, o lado muito bom, né, da proposta, mas lembrar também que nem tudo é um mar de rosas, lembrar, e como vocês fizeram brilhantemente, que a época eleitoral ela dá realmente muito palco para algumas questões e tudo tem que ser analisado com cuidado, né. Não acreditar sempre no que aparece na internet, quer seja aí pelos discursos da PEC, quer seja pelos outros exemplos envolvendo o judiciário, a gente falou do STF, do TST, mas e tentar enxergar o objetivo principal dessas medidas, né. Direitos sociais são muito necessários para o país, sempre foram, e que essas medidas
progressistas elas continuem acontecendo, mas na medida necessária, né, respeitando todas as outras partes envolvidas, empresários, trabalhadores, enfim, todas as pessoas afetadas, o setor público, a parte tributária também. Você diria que, parafraseando o título de uma peça de Shakespeare, está se fazendo muito barulho por nada? Ou seja, a questão não é assim tão, eh, crítica, tão crônica quanto parece, ou realmente a redução da jornada é uma necessidade, e precisa ser pautada, tem que ser colocada, enfim, faz sentido? É, faz sentido sim que ela seja colocada em pauta, não só agora, mas há muito tempo atrás, né, se eu não me engano ganhou força em 2018, 2019, esse movimento já tem um tempo. Eu sou advogada trabalhista, então eu sempre vou defender que os direitos sociais sejam respeitados de todos os lados, tanto da empresa quanto dos trabalhadores. Eh, mas acredito sim que esse ano aí, em época eleitoral, estão criando um grande palco em cima disso, não posso deixar de dizer que realmente estão. Eu estou um pouco assustada com a desinformação em cima das notícias relacionadas à PEC, mas, de um modo geral, é necessário sim que exista uma evolução dos direitos, e principalmente, priorizar o trabalhador, então eu vejo como algo necessário, né, mas eu acredito que precisa ser realmente analisado corretamente o processo legislativo, né, tudo isso, não só como é colocado na internet: "Ah, tem que ser feito, agora não é mais 4x3, agora é 2x2", essa coisa toda. Tem que ter um limite, mas que as mudanças elas são formas de evolução sim, são necessárias. Então acho que a pauta é importante. Sempre achei, não só agora na época da eleição, mas antes dela também. Você praticamente respondeu, mas nós temos aqui a chamada pergunta do milhão, que Que é bom como então que eu já respondi não, não, a não, mais não, não, difícil. em parte, não se alegre tanto. Não, o que que dá para ser feito, ou começar a fazer, qual que seria o primeiro passo para que a questão das relações de trabalho, os direitos de trabalhadores e de empregadores também, sejam minimamente respeitados, que haja equilíbrio? Qual que é o começo? Então, faz parte das relações de trabalho, eu acho que muita gente não fala sobre isso, a gente fala muito sobre isso, na academia, né, o meio ambiente é sempre visto como uma coisa no sentido de preservação, não poluição, o meio ambiente também é o meio ambiente de trabalho, né, isso inclusive está na Constituição. Eu acho que o principal é a mudança de cultura, Opa, você tá ouvindo? Cortou? Cortou um pouquinho, mas voltou. Volta um Ah, pouquinho então. perfeito. Eu acho que a resposta principal para essa pergunta é a mudança cultural em relação ao olhar do meio ambiente, é enxergar que no meio ambiente de trabalho, o trabalhador ele é necessário para o lucro da empresa, né, então enxergar como investimento que essas medidas sejam feitas, não como um custo, é uma mudança as relações de trabalho elas precisam ter esse olhar, uma mudança cultural. Nosso país ele saiu da escravidão há pouco tempo, se a gente for parar para pensar em relação a outros países, né, um país recém a Constituição não é tão antiga assim, então a gente tem que sair um pouco da nossa cultura escravocrata e tentar enxergar o meio ambiente de um modo geral, para o equilíbrio nas relações de trabalho, passar a enxergar o valor realmente de um trabalhador como um investimento para a empresa e não só como um custo. Então esse acho que é o principal fator, assim, para o equilíbrio nas relações de trabalho. Não só na jornada e na escala 6x1, mas em relação a todas as outras questões relacionadas ao trabalho. Colocar uma coisa que eu escutei ontem, tá? Eu acho que vai servir assim nessa questão aí de uma coisa que falta para Brasil. É, um conhecido, né? Trabalhou aí numa indústria da área de alumínio, uma multinacional de alumínio, e participou ele contando, participou de um encontro de supermercadistas, né, do Nordeste, né, onde estavam lá os donos dos mercados, fornecedores, e ele era um representante dessa grande empresa multinacional da área de alumínio, né, vender panelas, né, papel alumínio. E um dos debatedores, um dos explanadores, ele era um parente lá do Paes Mendonça. Acho que você lembra do Paes Mendonça Supermercado, né? Não é o do Paes Mendonça, era um parente, mas ele é dono do supermercado também. Ele tinha ele como representante da indústria, ele escutou o rapaz falar assim, falou: puxa vida, as pessoas têm que ter essa noção.
Porque estava num debate, era um dos problemas políticos de época, né? Eu não sei se era de pandemia, não lembro o que era, né? Mas existia essa cultura de o supermercadista brigar com o fornecedor para tentar diminuir preço, margem, aquela competição, tá? Já entrava-se lá, cada um com uma luva para ver quem, e um escudo para ver quem bate mais, quem apanha menos, né? E esse rapaz ele pegou e falou o seguinte: olha, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer, tá? Depois eu vou lembrar o nome dele, que é um empresário da área do Paz Mendonça. Ele falou: a primeira coisa, nós temos um problema no Brasil, tá? E não adianta nós supermercadistas virmos aqui ficar batendo no fornecedor. Porque nós temos que brigar. Porque se o fornecedor quebrar, nós não temos produto para vender. Tá? E se nós quebrarmos o produtor, não tem para quem vender o produto. Então nós estamos juntos nessa. Nós temos um problema, mercado internacional, taxas, mas o problema nosso está ali. Então, antes de ficarmos brigando, nós temos que unir, criar situações juntos para trabalhar em prol de um bem comum. O que eu vejo hoje na área trabalhista é que senta-se na mesa o empresariado, senta-se na mesa o sindicato, um vendo o outro como inimigo. E não pode ser assim. O empresário depende do trabalhador. O trabalhador depende do empresário. Então precisa-se hoje trazer pessoas que pensam, falar, gente, qual é o problema? Como nós vamos resolver? Nós temos aí a questão da diminuição de horas, tá? Vai impactar preço? Não, vamos trabalhar na qualificação. O que nós podemos fazer juntos para enfrentar um problema comum? E parar de falar, esse é meu inimigo. Eu não sou inimigo do empregado. Tá? E o empregado não é inimigo do patrão. A gente precisa disso. Sentar na mesa, tá? Onde as duas partes têm problemas em comum e tentar achar soluções que serão boas para os dois. E isso é possível. Mesmo porque se está ruim para um, tá bom para o outro, um dia o outro se inverte. Eu acho que essa mesa tem que ser boa para os dois. E é possível? Totalmente. Muitos países fazem isso. Muito bem, é isso mesmo. Só pegando carona no que o Luiz acabou de falar, tem um amigo que é dono de uma loja de material para construção que usa uma frase recorrente. Eu não concordo, mas ele diz, né? Patrão bom, funcionário ruim. Patrão ruim, funcionário bom. Não é essa lógica que deve nortear. Bom, mas nessa breve, porém muito produtiva exposição, discussão, que contou aqui para nossa alegria com a participação aqui da professora Alexia Bise, me fugiu o sobrenome. Me fugiu o O sobrenome. nome é engraçado, né? Não é engraçado, não. Não é isso. Eu esqueci, é que eu esqueci mesmo, não foi nada. É que me deu um branco na hora aqui. Tranquilo. Então, nesse intervalo que você pôde acompanhar e principalmente entender, a gente pode extrair como conclusão de que é preciso primeiro encarar os fatos, as notícias com um pouco mais de serenidade, com mais de aprofundamento, não comprar a primeira tese que chega, não acreditar nas tantas versões, nas inúmeras versões que se ouve. A redução da jornada tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas pro bem ou pro mal ela foi proposta num momento politicamente intenso e crítico. E, lógico, isso gera debate, isso gera acirramento, nós vamos ouvir muita coisa. Como também tenho certeza que depois da jornada outras demandas trabalhistas vão aparecer. A CLT tem mais de 80 anos. Nesse tempo todo já se discutiu tanta coisa. Nós tivemos uma reforma em 2017 que até hoje é discutida, que até hoje é ponderada. Uns dizem que pegou, outros dizem que não pegou. Mas, enfim, é importante que você que nos acompanha entenda e compreenda o que realmente faz ou não faz sentido e no que acreditar, sobretudo, né? Tem muita coisa. Procure se informar, procure se orientar. E já que nós estamos falando de período eleitoral, crie consciência, atente para o que está se colocando e vote conscientemente, independente da sua preferência, seja ela qual for. A ideia aqui não é
fazer defesa de ideologia, jamais. E a gente queria muito agradecer a presença e a participação da professora Alexia Bise, que gentilmente nos atendeu lá do Espírito Santo. É de Vitória, professora? Vila Velha, aqui do lado, só tem uma ponte que divide as cidades. Vila A gente Velha. fala como se fosse uma só aqui. Quem conhece o Espírito Santo lá, não que seja só isso, evidentemente, mas lembra de Guarapari, que eu não sei se é perto de Vitória. Guarapari é muito mais famoso do que Vitória, isso é verdade. Porque tem principalmente areia pelas preta, ilhas. areia A monazítica. areia monazítica e de Cachoeira de Itapimirim, que é a terra do Roberto Carlos, por conta disso. Mas Isso muito mesmo. obrigado, mas muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, pela Mas deferência. só falar, Espírito Santo, lá, a capital lá, Vitória, tem umas praias muito bonitas, eu já fui lá. Tem Muito bonitas as mesmo. praias. Tem. Venham visitar. E segundo consta, tem o litoral mais rico em pesca do Brasil, salvo engano. A professora que é de lá deve saber melhor que a gente. Eu li isso uma vez. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco aqui. O espaço está aberto. Esperamos poder contar com a senhora em outras oportunidades. Com certeza, foi um prazer. Estamos à disposição aí para participar dos debates. A gente gosta muito de falar sobre, não só sobre direito, mas sobre a ótica política também da coisa, das questões. Estamos disponíveis aí para mais debates, maiores debates. Coincidentemente, eu estava em São Paulo na semana passada, então quase que a gente se encontra presencialmente, mas não deu. Então deixa para a próxima. E fica o convite para vocês conhecerem também o nosso estado. Com certeza. Vai ser um a gente vai. prazer. Eu conheço, já fui na praia, é bonito. Não, eu fui também, mas. Fui lá, conheço Vila Velha, lá, Vitória. Fui lá na areia monazítica. E é interessante que o pessoal cria aquela, nossa, areia monazítica deve. É uma praia, né? Só que ela tem lá os pontos, né? Que é os minerais CRI. Inclusive tem que ter cuidado, hein? Diz que vai vir uma frota americana para arrancar a areia da praia lá, porque ela tem mineral crítico. Não estava sabendo não, mas bom saber. Vai Obrigada ser pela invadida dica. Fique esperto. Mais uma vez, obrigado, professora. Obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Nos siga e se inscreva no canal, toque o sininho, está aqui a tarjeta, né, com o endereço para você ficar. Até a próxima edição.